A gente vai começar a trazer bastidor para vocês. Hoje, repercussão de peso só para o CNN 360. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi taxativo ao fazer sinalizações claríssimas na direção do Congresso Nacional, de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso. Lula disse que não quer saber de deputado não ser atendido pelos ministros. Ele cobrou atenção, independente de ideologia, independentemente de posição A ou B em relação ao governo anterior. Lula disse que é para priorizar, porque ele precisa de voto no Congresso Nacional para aprovar os programas que ele entende serem indispensáveis. Luiz Inácio Lula da Silva disse que quer fazer deste o mandato de sua vida e que isso vai exigir uma relação mais do que eficiente com o Congresso Nacional. Eu fui, então, falar com o presidente do Congresso. Antes, para entender o que Pacheco quis dizer com isso aqui, você vai entender agora o calibre do aceno feito por Luiz Inácio Lula da Silva. Dá uma olhada. Nós temos que saber que nós é que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e cada um de vocês, ministros, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Não tem importância que você divija de um deputado ou do senador. Quando a gente vai conversar, a gente não está propondo casamento. A gente está propondo aprovar uma tese ou fazer uma aliança momentânea em torno de algum assunto que interessa ao povo brasileiro. E eu quero dizer para vocês que vou fazer a mais importante relação com o Congresso Nacional que eu já fiz. Eu já tive 8 anos na presidência e eu quero dizer aos líderes, ao Jacques Wagner, ao Guimarães, a Randolph, que dessa vez vocês não se preocupem, que vocês vão ter um presidente disposto a fazer tantas quantas conversas for necessário com as lideranças, com os partidos políticos, com o presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente Arthur Lira. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Eu estou chamando aqui o nosso time nas redes sociais. Foi muito forte a fala do Lula. Eu quero dizer a vocês que eu vou fazer a mais importante relação com o Congresso Nacional que eu já tive. Ele já foi presidente 2 vezes. Eu farei tantas conversas quanto forem necessárias. Não tem veto ideológico e nem assunto proibido quando é projeto para o país. A gente vai ver agora quando ele fala diretamente com a cúpula do Congresso Nacional. Ele menciona Lira e Pacheco. Se você chegou agora, é exclusivo do CNN 360 a fala do presidente do Senado. Dá uma olhada no segundo aceno diretíssimo que Lula fez a eles. Vê aí. Eu quero que vocês saibam que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa, de um bom relacionamento com o Senado. E assim, nós vamos governar esses 4 anos. A gente está aqui fazendo a nossa chamada como sempre, trazendo aqui para vocês agora sim repercussão exclusiva no CNN 360 da fala de Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, qual é o resumo dessas 2 falas do presidente? Eu vou fazer, não tem veto de ideológico, não tem assunto proibido, eu preciso do Congresso e eu vou fazer a maior relação, a relação mais profícua com o Congresso da minha história política, diz o homem que foi presidente por 2 vezes e que deixou o governo com mais de 80% de aprovação. Luiz Inácio Lula da Silva está deixando muito claro para quem quiser entender que dessa vez ele vai trabalhar para fazer aí 50 anos em 4. É a meta que ele está fazendo, está dizendo que vai fazer o mandato da vida dele e sabe que para isso precisa do Congresso. Então é assim, não é que Lula piscou, ele piscou, abriu a porta do carro, levou buquê de flores, levou num bom restaurante, ele está fazendo todo o roteiro da construção da maior aliança que ele já trabalhou para fazer com um presidente da Câmara e um presidente do Senado. Eu fui procurar o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Eu vou trazer para vocês aqui a troca exatamente como foi da conversa com o presidente do Congresso Nacional. Após essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva, eu disse: presidente, boa tarde, desculpe interromper o seu recesso, eu venho aqui pedir uma manifestação sobre a claríssima fala do Lula na reunião ministerial de prestígio ao Congresso. E Pacheco foi direto. Ele responde:
O presidente Lula demonstra com essa fala experiência e capacidade de aglutinação. Pauso aqui. Lula fez um senhor aceno, piscou, abriu a porta do carro, estendeu o tapete vermelho, levou no melhor restaurante e o presidente do Congresso Nacional acena de volta. Ou seja, com a sinalização de uma relação construtiva. Lula demonstra com essa fala experiência e capacidade de aglutinação. Você quer base, ele está trabalhando para ter base. Segue Rodrigo Pacheco. De fato, o Congresso merece respeito, porque tem compromisso com as soluções para o país. De fato, o Congresso merece respeito porque tem compromisso com as soluções para o país. Ou seja, o gesto não é um gesto indevido ou injustificável, né? Ele entende que o Congresso é partícipe desse projeto. E segue o presidente do Senado. O presidente e os seus ministros poderão contar com isso. Lula e os ministros podem contar com o compromisso do Congresso com os projetos que são em benefício do país. Ele segue. Nós vamos trabalhar muito para que a independência entre os poderes seja a mais harmônica possível. O presidente do Congresso Nacional responde ao aceno de Lula em calibre semelhante, prometendo ao presidente e aos ministros compromisso do Congresso com as, abro aspas, soluções para o país. Pacheco foi quem manteve de pé ali alguma defesa do Supremo Tribunal Federal nos ataques de Bolsonaro e de alas muito vocais da Câmara dos Deputados. Ele não se envolveu, engajou pesadamente na campanha de Lula, mas colocou um homem muito próximo a ele, Alexandre da Silveira, que virou ministro, para fazer. Chega agora para concorrer à reeleição na presidência do Senado com o apoio da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, assim como Arthur Lira, e traz essa repercussão para vocês aqui no CNN 360 ao senhor gesto feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa primeira reunião ministerial. Pacheco diz que Lula demonstra capacidade de aglutinação, que ele traz experiência e que o Congresso Nacional, diante do gesto de Lula de dizer eu não quero deputado e senador esperando ou veto a senador e deputado porque é do partido A, B ou C ou D, ou pensa A, B, C ou D. A gente vai falar com todo mundo, né? Pacheco diz, vai ter reciprocidade, compromisso com o país, Lula e os ministros podem contar com isso.